Eu suspeito que quando eu participei da reunião do Tá na Mesa, este aniversário, que eu acabei falando sobre coisas que a gente pode fazer para mudar o próprio destino, na saída, o meu querido amigo Martins, José Martins, disse: Gilberto, eu vou te fazer um convite. E aí a Suzy, querida, velhinho, me ligou depois para que eu viesse falar sobre esse assunto, que é, na realidade, se fôssemos resumir, saúde e destino. O que é isso? As pessoas que morrem no nosso estado, elas têm um padrão de causa de morte que não é uma coisa só que vem do Espírito Santo, que vem de uma força superior. Até pode ter alguma força que eu desconheça e respeito quem acredite, mas tem coisas que a gente pode fazer pela própria saúde, ou seja, pelo próprio destino, que estão caindo de maduro. Estão caindo de maduro. Eu vou dar um exemplo, porque as pessoas têm que enxergar o fenômeno. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando se começou a fazer, nos anos 80, nos Estados Unidos, através do governo, ações de governo para prevenir doenças e para reduzir, digamos, doença avançada, ou seja, diagnóstico precoce, isso reduziu praticamente 25% da mortalidade geral nos Estados Unidos em 30 anos. Dados de 1980 e pouco comparados com dados agora. Isso aí é uma prova muito forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque reduzir 25% da mortalidade de uma população inteira, isso é uma coisa maravilhosa. É muito difícil. Por quê? Porque hoje as pessoas morrem muitas vezes das doenças crônicas. Não é que nem no começo do século XX ou antes, né, até a Segunda Guerra. Antes as pessoas morriam muito de infecções, de doenças, digamos assim, totalmente tratáveis com antibióticos, com saneamento básico, né? Com pneumonia, etc. Então, hoje o que predominam muito doenças crônicas, que muitas delas são incuráveis, independente do médico. Elas vão morrer com a gente. A vantagem é fazer com que elas morram com a gente e não nos matem antes. Então, os americanos mostraram cientificamente, não é balela, não é impressão, não é interpretação de dados, é objetivo. Quanto por cento morria relativamente nos anos 80 antes de fazer essas medidas? E depois? 25% a menos. Isso é muito forte. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente conhece as principais causas que fazem morrer do coração e das artérias. A gente conhece o que a gente pode fazer para reduzir as mortes por câncer significativamente. A gente tem também um outro componente que aqui para nós no Rio Grande do Sul, e eu vou enfatizar isso nessa reunião, que são as causas de morte por fatores externos, que é a terceira causa de morte no nosso estado. O que é isso? Causas externas são as mortes por violência entre pessoas, trânsito, etc. Né? Isso aí no Rio Grande do Sul, dependendo da área, é 8 a 10% das mortes. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas que morrem nos acidentes, têm essas mortes violentas. Resumindo a ópera, álcool e droga. Álcool e droga. Se tivesse que dizer, onde é que está o furo da bala aí? Principal, álcool e droga. E eu vou até dizer lá, e vou antecipar aqui, álcool é muito mais importante que droga, por incrível que pareça, como fator de doença. Álcool, alcoolismo, álcool. Porque a gente fala, cocaína, crack, claro que assusta, mata, mas mata eu acho que 3 a 4 vezes menos que álcool. E álcool é uma coisa que tem esse problema, esse desafio médico, que o álcool é meio que confundido com um hábito social. Tem pai que diz assim, está virando um mamizinho num churrasco e dá cerveja para o filho de 13 anos. Ele não se dá conta que hoje no Rio Grande do Sul o início do contato com o álcool é a 12, 13 anos de idade. Então a gente tem que tratar o álcool como doença. Existe um uso que é um uso cultural, está até na missa, está na Bíblia, né? O vinho, mas o álcool em excesso é um fator de risco muito importante. O álcool hoje tem a ver mais ou menos, eu acho que é 13 a 14% da mortalidade. Olha, não se pesa, hein?
Drogas, por exemplo, droga adição, tirando o álcool, né? Cocaína, maconha, crack, dá mais ou menos 3, 4%. E se, imagina assim, se vocês juntarem essas duas coisas, que tem a ver com as causas externas, isso dá quase 20% isso é uma coisa muito forte. Uma situação de risco que causa um impacto na mortalidade em 20%, isso é muita coisa. Estou somando as duas. Então, se a gente pega as mortes do Rio Grande do Sul por causas externas que tem a ver com isso, dá mais ou menos 8, 10% das mortes. Isso é muita coisa. Podem anotar. Há um acidente de automóvel, randomicamente. Tu vai olhar a chance de ter um jovem, não um velho, um jovem que tomou mais de 4, 5 doses de uma bebida alcoólica é muito alta. E essas pessoas, infelizmente, vamos ser mais duro do que isso. Quem são os doadores de órgãos no Rio Grande do Sul? Quem são os doadores de órgãos? Olha, é uma tragédia que, se nós fôssemos pensar em literatura, pode virar uma coisa épica, porque são os doadores de órgãos que vão dar vida para outros. Mas são jovens que estão morrendo aí por morte violenta no trânsito, por droga. Essas mortes inesperadas, porque o doador tem que ter órgão bom. Então essa turma jovem, isso é uma coisa muito triste. No Rio Grande do Sul, nós temos como terceira causa de morte essas causas externas, essa morte violenta. Por quê? As brigas que geram morte, em geral, tem álcool por trás, tem droga. Olha o que é essa coisa que a gente faz meio vistas grossas, o que são essas chacinas de gangues aí, de gente ligada a jogo, tráfico, droga, né? Então, isso é muito importante, não pode desvalorizar, mas o álcool é mais importante ainda. Entendeu? Como é que a gente pode mudar isso, doutor? Porque o álcool é uma coisa cultural, né? Olha, essa pergunta é o que os americanos chamam de uma pergunta de $1 milhão. Muito boa. Essa pergunta é muito importante. Hoje, se tu olhar os pacientes que têm alcoolismo, o que é alcoolismo? Para efeito prático, alcoolismo é quem bebe numa quantidade que causa algum prejuízo em alguma área da vida. Por exemplo, ele começa a ter problemas de saúde, ele começa a se comportar mal, começa a ter comportamento de risco, dirigir bêbado, porque aquele cara que toma um pouquinho e se controla, não dirige, não exagera, esse aí entra no grupo da... Não é a frequência. Não é, mas o problema é o outro. Esse outro que tem a doença, alcoolismo, ele, por razões que a gente ainda não domina, ele é muito invisibilizado. É que nem racismo, é que nem fazer uma bienal e tu ter 80 mulheres nuas e só uma ou duas como artista assinando obras, mas quase todas estão nuas nas telas. Ou então tu ter apenas 1 ou 2 negros como artista numa população brasileira que a metade é negro. Então, quando a gente quer, como sociedade, invisibilizar, apagar, não deixar as pessoas verem, a sociedade faz. O alcoolismo é assim, as pessoas meio que negam. Eu vou contar um exemplo para vocês. Se tu pegar uma população num hospital, isso foi estudado, já está publicado em revista científica. No Brasil, tem dados do Hospital de Clínicas até repetindo anos depois e mostrando que não mudou. Tu olha assim, uma pessoa que tem um prontuário, ela internou primeiro por uma gastrite, caiu um tombo, meio tonta, o pessoal vai ver, tinha alguma coisa meio suspeita, porque que ela caiu, porque que ela estava tonta, aí ela vem 6 meses depois, de novo, com uma briga, que tomou uma paulada na cabeça, tu não sabe bem as circunstâncias, depois de 2 anos tem o prontuário escrito, olha, ela internou de novo aqui no Clínicas, porque ela teve um sangramento digestivo, fizeram endoscopia, daqui a pouco ela interna, está com uma cardiopatia 10 anos depois pelo álcool. Então a gente começa a ver que, se tu olhar, ninguém escreveu esse paciente é alcoolista, precisa ser tratado, mas ele tem um histórico na instituição de tudo que tem a ver com álcool, mas ninguém falou álcool. Então há essa negação coletiva. Metade dos alcoolistas de diagnóstico em prontuário de hospital não estão registrados como alcoolistas. Qual é a perversidade aí? Se nós pegarmos os alcoolistas e tratarmos, a chance de recuperação hoje é muito alta. Legal. Hoje, se um alcoolista é encaminhado para um centro especializado, ele tem mais de 50% de chance de parar de beber. Isso não é maravilhoso? Sensacional. E o álcool está associado não só a essas causas externas, mas também a doenças cardíacas,
a câncer, certos tipos de câncer. Fígado. Então, tem coisas na medicina que são problemas, mas são ao mesmo tempo oportunidades, porque se a gente interferir naquele fator, vai mexer não só com aquele fator que a gente conhece, mas em outros que eles se relacionam diretamente. Por exemplo, se eu controlar o álcool numa população, eu vou reduzir essas mortes por causas externas, e vou reduzir mortes cardíacas, e vou reduzir morte por câncer, e assim por diante. Ou seja, é que nem aquela história do cara que vai vender Coca-Cola e pede para tu comprar cerveja da mesma marca. É a venda casada. Então, tem fatores de risco, como tabaco, álcool, que ajudam em várias coisas. Por exemplo, se tu olhares as mortes pelo tabaco, não são só por doença pulmonar, doença cardíaca e assim por diante. Se olhar os gordinhos, eles são de fator de risco para as doenças cardíacas, para certos tipos de câncer e assim por diante. Se olhar o tabaco, tem 500 coisas associadas. Então, tem muitas oportunidades para a gente poder interferir no nosso destino. A causa mais importante de morte no Rio Grande do Sul são as doenças cardiovasculares e o câncer. Antes eram as doenças cardiovasculares, mas como a gente sabe há mais tempo o que causa as doenças do coração e dos vasos, a gente já se conseguiu interferir nisso um pouco. Então já impactou, a pessoa vai vivendo mais, e como vive mais, tem alguns tumores que aumentam com a idade. Então hoje o câncer em algumas regiões do estado é mais importante do que a doença cardiovascular como causa de morte. Então metade das nossas mortes é cardiovascular e câncer, e depois vem as causas externas, que é uns 10%. Só aí tu já tem 2/3 do problema que a gente pode interferir.